Bom dia, queridos, a paz de Jesus, bom dia pelo retorno, sejam bem-vindos. Fique de pé, por gentileza, você que já está aqui. Quero dar boas-vindas a todos. Mais um retorno, que Deus possa abençoar você. E já te abençoou porque você está de pé, você está com os olhos abertos, você está vivo, glória a Deus por isso. Então vamos adorar o Senhor, vamos orar ao Senhor, e que esse retorno seja um retorno agora para sempre, em nome de Jesus. Nós somos a Igreja de Cristo, e como eu disse, nesse isolamento todo, os céus estão abertos, o céu está disponível, a presença de Jesus está disponível. Então vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, aqueles que estão aqui no presencial e aqueles que estão, Senhor, assistindo essa transmissão, que o Senhor venha tocar, ó Deus, de uma maneira extraordinária. Senhor, nos rendemos a Ti nessa manhã. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez, ó Deus, sermos a Tua igreja, estarmos na Tua igreja. O salmista diz: ah Deus, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Deus, essa alegria está em nós, ó Deus. Obrigado, Pai, esperamos por esse momento e acreditamos, ó Deus, que a igreja é importante, sim. É importante porque o Senhor a idealizou, o Senhor a fez, o Senhor a criou. E somos, ó Deus, a igreja do Deus vivo. Por isso a importância que ela tem, Senhor, ó Deus, de ser relevante, de ser atuante. Deus, estamos de volta. Obrigado, Senhor. A igreja do Senhor, ó Deus, ela é imparável. E nós aqui estamos juntos para orar, para glorificar e para Te adorar. Confiamos no Senhor, confiamos naquilo que o Senhor é, confiamos nas Tuas palavras, confiamos em Ti. Fale conosco, do começo ao fim, Pai. E assim nós oramos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor nessa manhã, vamos adorar o Rei dos Reis, vamos adorar Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor, o Senhor é um Deus presente, um Deus fiel. Te adoramos, Senhor. Estamos aqui para Te adorar, Senhor. Estamos aqui para Te bendizer. Obrigado, Senhor. Pega a sua voz, diga: quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu clamor, cumpra em mim Teu querer. Deus impossível não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e faz permanecer. Deus impossível não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível. Sim, fale com Ele nessa manhã. Pega a sua voz para Ele. Se renda nessa manhã na presença dEle. Diga quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, diga: eu sei, Senhor, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu clamor e compra em mim Teu querer.
impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus impossível. Senhor, nessa manhã, Deus, nós queremos dizer, Senhor, com os nossos lábios e crer no nosso coração, que Tu és, Senhor, o Deus do impossível, Senhor. Que em Ti está, Senhor, toda a soberania, todo o poder, o sim, o amém. Nos rendemos essa manhã, Senhor. Nos rendemos essa manhã e cremos, Deus, que o Senhor está com o Teu povo, está conosco, fazendo nos avançar, Senhor, fazendo com que nós possamos, ó Deus, olhar para Ti, olhar para Ti. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Creia nesse Deus do impossível. Creia nesse Deus que está com você, está na sua casa, está aqui. Queremos disso, Senhor. Aqueles que estão em casa, que a Tua boa mão, que o Teu poder venha ser de forma sobrenatural a cada um, Senhor. Aleluia, aleluia. Deus impossível, dele é o Deus impossível. Deus do impossível é o Senhor. Confiamos em Ti. Você pode dizer ao Senhor nessa manhã através de oração: Senhor, Tu és o meu Deus impossível. Senhor, eu sei, Senhor, que muitos confiam em carros, outros em cavalos, outros em pessoas, no governo, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Em Ti estão as nossas vidas. Descansaremos em Ti, Senhor. Em Ti está a nossa fé. Por isso confiamos em Ti, Senhor. Tu és um Deus do impossível. Aleluia. Você pode aplaudir, você que está aqui, aplaudir ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Ele é um Deus impossível. Ele é um Deus todo-poderoso. Deus do impossível. A Bíblia diz, queridos, que não importam as circunstâncias, como que Deus é fiel. Nós estamos falando no GC sobre uma conversa com os profetas. É impressionante, queridos. O profeta, Deus levanta um profeta só no momento do caos. Sabe para quê? Para dar um discernimento do céu para a terra. Você é um profeta de Deus que está aqui para dar direcionamento às pessoas que estão sim abatidas, desesperadas. O que vai ser, Senhor? O que vai ser, Senhor? O que vai ser de mim, Senhor? Confie em Deus, confia, a tua vida já está nele. E vamos declarar, confiando em nosso Deus, e nesse amor tão sobrenatural, nós não seremos abalados, eu e você não seremos abalados. Aleluia, aleluia. Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, creia nisso. Exércitos cheguem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Escute isso e creia. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em
seremos abalados, confiando em Ti, confiando em nosso Deus. Cante, povo de Deus, e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você erga a sua voz com autoridade em nome de Jesus, nessa autoridade que Ele te deu, que Ele te outorgou, dizendo: eu confio. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Maior do nome não há, nosso Deus é grandioso, tudo Ele pode. Cante, igreja. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Eu sei, mais alto nome não há, nosso Deus é grandioso, seremos abalados, não seremos abalados. Eu confio, confiando em nosso Deus, em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Erga suas mãos, você que pode. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Obrigado, Senhor, pela Tua força. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, Tua presença em nós. Nesse momento nós iremos, ó Deus, declarar uma palavra de esperança e fé ao coração dos Teus filhos em relação ao dízimos e às ofertas. Você que está em casa, você tem um QR Code, você tem aí os dados da igreja para você contribuir, para você abençoar essa obra. E eu quero, queridos, em nome de Jesus, pedir para que você que está presencial aqui se assente, por gentileza. Que eu tenho uma palavra ao seu coração para nós dizimarmos e ofertarmos com alegria, com alegria. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que bom que nós estamos de volta. Que bom que estamos de volta. Eu quero dizer uma coisa para você. É com muita alegria também que nós aqui abrimos as portas dessa comunidade, abrimos as portas, né, do nosso coração para receber você de maneira assim, com muita alegria. Você pode ter certeza disso. Tudo higienizado, tudo arrumado, tudo com distanciamento, todos de máscara, né? Só quem está no púlpito aqui falando, que não consegue falar de máscara. Mas eu quero dar uma palavra para vocês e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Nesse tempo todo de pandemia, Deus tem sustentado, escute isso, Deus tem sustentado essa obra, essa casa, Deus tem abençoado. Só que tem um porém. A palavra de Deus diz, se você quiser abrir, mas está aqui em Mateus 23, 23. Facinho para você, né, decorar. Mateus 23, 23. Diga aí, Mateus. Ai, você não vai esquecer. Diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, Jesus dizendo, pois dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e a desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas.
Queridos, de forma rápida, escute bem as palavras de Jesus. Jesus, no Novo Testamento, valida a importância do dízimo no Antigo. Jesus diz o seguinte, ele dá uma ênfase e ele valida. Ele diz o seguinte, olha, não é necessário que vocês possam dar o dízimo, o recurso das suas mãos, só que o seu coração, o teu juízo, a tua misericórdia, a tua fé não está em mim. Então, queridos, o ensinamento na questão da oferta, do dízimo, é sim algo que Deus criou, que Deus fez para que a igreja dele fosse sustentada, para que o reino dele seja conhecido. E é interessante isso, porque dar o dízimo, eu até anotei hoje aqui, dar o dízimo não é uma obrigação amarga. Puxa, meu Deus, eu tenho que ofertar, eu tenho que fazer. Ou então, uma prática religiosa, eu vou fazer porque senão Deus me fulmina, Deus joga uma bomba na minha casa e acaba com a minha família. Não, queridos, não é isso, amados. Eu falo isso com toda a certeza do meu coração. É uma maravilhosa oportunidade, escute bem, o que é ser dizimista e ofertante, validado por Jesus aqui em Mateus 23, 23. É a maravilhosa oportunidade para mostrar ao mundo o que? A justiça de Deus, a misericórdia de Deus e a fé que está nele. Isso é ser dizimista. Eu sou dizimista porque eu creio na justiça de Deus. Pastor, mas o governo está roubando. Mas o governo rouba mesmo, mas Deus não. Para o governo, a questão é a seguinte: o Brasil é um dos maiores países, ou se não o maior país, em relação a tributo, em relação a imposto. Mas se nós não fizermos, estamos contra a palavra de Deus. A Bíblia diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então você quer ser abençoado? Eu digo para você, queridos, desse púlpito, desse altar, com prática de vida, quer ser abençoado na sua vida, onde Jesus valida o dízimo. Porque tem essa questão, né? O dízimo é de Deus, o dízimo é da lei, o dízimo é do Novo Testamento, do Velho Testamento. O dízimo é de Deus, ponto, para por aí. Então a Bíblia diz, você quer ser abençoado, validado pela palavra de Deus? Haja com juízo, misericórdia e fé. O dizimista, ele crê na justiça de Deus, ele crê na misericórdia de Deus e ele tem fé. Quem é dizimista e ofertante tem fé. Amém? E essa igreja é uma igreja de fé, porque só estamos aqui por causa da fé. Houve um silêncio na congregação, né? Mas eu quero orar por você e abençoar você. Amém? Está conosco aí, né? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. E a Tua palavra diz, ó Deus, que o próprio Jesus valida a prática, mas que seja uma prática que não seja religiosa, não seja amarga, não seja pesarosa para nós. Senhor, da mesma forma que Te adoramos com louvores, nós vamos Te adorar também na prática do dízimo, da oferta. Que haja em nós, ó Deus, o nosso coração, um coração que crê na Sua justiça, que acredita nas Tuas misericórdias e que tem fé, Senhor. Fé, Pai, para colocar diante de Ti as nossas dificuldades, os nossos problemas. Senhor, eu sei que o mundo está em crise, mas o céu não está. O Senhor não fica em crise. E aquele que Te ama, aquele que Te serve, aquele que Te adora, passa sim pela crise, mas continua acreditando num Deus de milagres e no Deus de impossíveis, como nós queremos aqui, cantamos aqui. Pai, que o Teu povo seja justo, que o Teu povo seja misericordioso, que o Teu povo seja fiel ao Senhor, Deus, porque só assim as forças espirituais malignas não nos atingirão. Não, Senhor, não fará das nossas vidas, ó Deus, Senhor, marionetes dele. Não, Senhor, somos Teus e acreditamos nas Tuas vitórias, nas Tuas bênçãos e nos Teus milagres. Abençoe a cada um, Senhor, que está conosco nessa manhã, que a Tua graça seja poderosa sobre eles. Abençoe o trabalho, os recursos, abençoe cada um para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém. Quero dar um recadinho rápido antes de nós adorarmos a Deus. Queridos, hoje e aos domingos nós encerraremos o culto 11h30, tá bom?
11h30 estou dizendo amém e fazendo a oração do envio para você ir embora, ok? Então eu quero agradecer aos irmãos, a compreensão dos irmãos. E se os irmãos estão aqui, vão entender que o culto vai ser um pouco mais enxuto, ok? Para quê? Para atender as normas, para atender todos os protocolos que nós entendemos. Então, nós temos 1h30 por semana de estar na igreja. Então aproveite essa 1h30 como você nunca aproveitou na sua vida, porque Jesus está voltando. Amém, queridos? Então 11h30, oração do envio. E eu tenho um recadinho para você. No dia 9 de maio, nós retornaremos com as atividades do Ministério Infantil, com distanciamento de cadeiras, com os tios todos preparados, treinados. Tivemos uma reunião ontem em relação a isso, ok? Então, prepare a sua criança, nós vamos abrir ali tudo já meio diferente, tá bom? E aí na sequência vamos dar notícias, vamos dar apontamentos em relação ao Ministério Infantil. Então dia 9, que é o dia das mães, o domingo do culto do dia das mães, nós retornaremos com as nossas atividades do Decolando, tá bom, queridos? É só isso, então vamos continuar adorando ao Senhor. Então nessa hora, você pode sair do seu lugar e trazer aqui a sua oferta, o seu dízimo, com muita alegria, com muita adoração. Vamos adorar o Jesus. Eu peço que você fique de pé, por gentileza. Se coloque de pé, e você que vai dizimar, fique à vontade para trazer o seu dízimo e a sua oferta, e vamos adorar Jesus. O rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Aleluia! Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, diga ninguém. Coisas extraordinárias nesse lugar, coisas maravilhosas nesse lugar. Aleluia! É como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Cante, igreja, que a sua voz diga: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio, eu creio, eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Os que creem, cante ao Senhor, diga: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio, Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vão acontecer aqui, eu sei, Senhor. Aleluia, aleluia, vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus das nossas vidas. Oh, aleluia, 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 aleluia. 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 Ei, Ana vai chorar que me anda, né? Ei, que me sube que me anda, né? Ei, na brachuri, siri que me cama na chuva. Vai acontecer. Se você acredita, se você crê, e você pode determinar que grandes coisas ainda vai acontecer nesse lugar. Que grandes coisas vão acontecer aqui. Que grandes coisas vai acontecer nessa nação. Que grandes coisas vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua história, no teu chamado, no teu ministério, nos teus sonhos. Ai, Deus, não seremos abalados. A igreja do Senhor, ela não será abalada. Ela não será abalada. A tua história não será abalada. A tua vida não será abalada. A tua casa não será abalada. Ninguém é como esse Deus. Não há ninguém como o nosso Deus. Não há homem, não há poder, não há governo, não há crise, não há maior do que esse Deus. Esse Deus que te ama, esse Deus que cuida de você, esse Deus que te deu o privilégio de você poder retornar à casa dele nessa manhã. Aleluia! E nesta manhã poder se entregar de uma forma inteira, sobrenatural, completa. Um Deus que te deu a oportunidade nesta manhã de você se encher dele de uma maneira inigualável, como nunca você se encheu antes. Como o meu coração se alegra. Eu sonhei com essa volta. Eu sonhei essa noite, eu já estava cultuando antes de chegar aqui. Será que você consegue entender? Igreja do Senhor, será que você consegue entender que o Abba, que o Paizinho, Ele está aqui à sua espera? O que você tem para entregar nele nessa manhã? O que é que você tem para entregar para ele nessa manhã? Aleluia, eu quero que você
com a pessoa que está do seu lado, somente com a pessoa que está do seu lado. Seja sua esposa, o seu esposo, seja o seu filho ou sua filha. Eu quero que você dê a mão para ele. Você pode, a pessoa que está do seu lado, a sua família que está com você aí guardada, com você, mantendo o distanciamento, dê a mão para ele e vamos orar. Vamos orar porque muitas famílias não podem estar aqui nessa manhã. Famílias daqui da nossa comunidade não podem estar aqui nessa manhã. Famílias estão desoladas nesse momento, estão chorando. Famílias estão aprisionadas com medo, assombradas por tudo isso que está acontecendo. Mas você está aqui. Você está aqui nessa manhã livre, podendo levantar as suas mãos, podendo glorificar o nome do Senhor, podendo exaltar o nome daquele que te curou, daquele que te levantou, daquele que te fez sair de uma enfermaria, de uma UTI. Você está aqui porque o Pai tem te sustentado. Ele não tem deixado faltar nada para você. Ele tem renovado as suas esperanças a cada manhã. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, família do Senhor, igreja de Cristo, vamos orar por essas vidas, para que a esperança, para que a graça do Pai, para que a provisão do Pai, o amor do Pai alcance essas vidas, em nome de Jesus. Comece a orar. Ei, comece a orar. Comece a orar. Comece a clamar. Comece a pedir. Você sabe quem é que está precisando. Você sabe quem está necessitado. Você sabe as ligações que você tem recebido, as mensagens que você tem recebido, aquilo que tem chegado ao teu ouvido. Você sabe qual é a petição. Você sabe o que o Senhor te pede nesta manhã. Senhor, nós oramos, Senhor, nós oramos pela igreja brasileira, nós oramos pelo corpo de Cristo, nós oramos pelas famílias, nós oramos por Americana, Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, Limeira, Campinas. Oramos por todas as cidades desse estado. Oramos, ó Pai, por cada família nesta manhã, por cada família que se encontra, ó Senhor, em seus lares nesse momento. Famílias que se encontram nesse momento, Pai, aflitas. Famílias que se encontram nesse momento vivendo a dor da perda, e que por um momento, Senhor, é como se aquela família morresse com aquela pessoa. Ah, Pai, é tanta dor. Ah, Pai, é tanto sofrimento. Ah, Pai, é tanta solidão. Ah, Pai, é tantas dores na alma. São tantas coisas, Senhor, que está acontecendo, e a tua igreja não pode ser abalada, porque a tua igreja é a voz profética, porque a tua igreja é a voz, Senhor, que restaura, porque a tua igreja é a voz que cura, porque a tua igreja é a voz que alimenta, porque a tua igreja é a voz que resgata, porque a tua igreja é a voz que dá vida. Oh Pai, em nome de Jesus, visita essas famílias, Pai, e traz de volta, Senhor, alegria. Traz de volta a esperança, Pai. Traz de volta, Senhor, para aquela casa, Senhor. Traz de volta a fé, a certeza de que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Começa aqui trabalhando no meio das famílias. Começa aqui nessa comunidade restaurando, Senhor, as famílias, curando, sarando, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos na tua mão, na tua presença, no teu altar. Nós colocamos no teu altar, Senhor, a nossa oração nessa manhã. Encontra, Pai, encontra essas famílias e usa-nos, ó Pai, como um canal. Usa-nos como voz. Usa-nos, Senhor, como alimento, Pai. Usa-nos como sal dessa terra, como a luz desse mundo, Pai. Em teu nome, Senhor. Pai, quero estender a minha oração à vida do nosso pastor Anderson. Pai, o nosso pastor, o anjo dessa igreja, aquele que o Senhor tem confiado a cuidar desse rebanho. Ele, Pai, que completou mais uma primavera, Senhor, quando estávamos no recesso, Deus. Mas, Senhor, nós queremos te louvar pela vida dele. Nós queremos te engrandecer pela vida dele, Pai.
e te pedir, Pai, que todas as tuas bênçãos, Pai, alcance a vida dele, Pai, de uma forma completa, plena, Senhor. Que em tudo, Pai, o teu filho amado, Senhor, possa se sentir, Pai, realizado, Senhor, na obra, no chamado, na família, Senhor, sobre todas as áreas do teu filho, Pai, psíquica, emocional, espiritual, física, Pai, que em tudo o Senhor possa estar cuidando dele, Pai, e que, Senhor, os anos dele, Pai, possa se multiplicar nessa terra, Pai, de uma forma frutífera, Pai, e aqueles que concordam, digam amém. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Deus é fiel, que manhã maravilhosa, né? Que presente podemos retornar aqui na casa do nosso Deus. Aleluia. Antes, amados, de começar a pregar, eu tenho um recadinho bem rápido para dar sobre o Ministério Infantil. O pastor disse que nós retornaríamos no dia 9 de maio, sim, as atividades com o Ministério Infantil no presencial. Nos preparamos todo esse tempo para isso. E dessa vez nós estamos com um projeto novo, chamado Mães Voluntárias. Então, o que nós vamos fazer? Se você é mãe de uma criança que fica no departamento infantil, ou pai também, eu vou abrir até para os pais voluntários, então, ó, o pessoal aí do ministério, a gente tinha falado mãe, né? Mas pais voluntários, se você quiser nos ajudar, sendo um apoio, um auxílio para as tias lá no Ministério Infantil, nos procurem. E esse apoio, esse auxílio vai ser, na verdade, fazer um lanche, levar as crianças no banheiro, ficar ali junto, do lado, durante a aula e apoiando. Por enquanto, esses papais não vão estar ministrando a palavra, então não se assustem. Não fale assim, mas eu gostaria, mas eu não consigo ainda ministrar, dar a palavra ali. Os tios que vão ministrar, mas seria um apoio mesmo, um auxílio, um ajudante, né? Para os tios e tias ali. Então, se você tem desejo no seu coração de ser uma mãe voluntária no Ministério Infantil, nesse momento que vamos ter que organizar coisas do tipo distanciamento, higiene. Então, assim, procure a Stephanie. Fique de pé, Stephanie, por favor. Ela está ali com um caderno. Ela vai marcar somente seu nome e seu telefone. Tá bom? E ainda durante essa semana, ou no máximo até semana que vem, o pessoal do Departamento Infantil, do Ministério Decolando, vai estar entrando em contato com esses papais que deram o nome para passar maiores informações e instruções, tá bom? E aí vai ter uma escalinha, cada domingo vai ser uma mãe que vai ser, ou um pai que vai ser escalado para estar subindo ali e auxiliar o tio e a tia do Ministério Infantil. Tudo bem, amados? Então, se você sente no coração, será muito bem-vindo para trabalhar. Muito bem-vindo e muito bem-vinda para trabalhar conosco. Amém? Vamos lá, então, para a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meu coração aqui está ardendo de alegria, realmente. Esse mês, né, como os irmãos sabem, nossa igreja, nossa comunidade local está completando 5 anos de existência. Na verdade, começou em janeiro, né? A nossa igreja em janeiro completou 5 anos nos reunindo, mas em abril que se comemora oficialmente, né? Porque em abril é que a igreja estava organizada, né, nos documentos e tudo. E assim, o meu coração se enche de alegria, né? Parabéns para nós, parabéns para essa família maravilhosa que está completando 5 anos de existência. Parabéns aos que estão desde o começo, aos que foram chegando depois. Deus é bom, Deus é fiel, Deus está nos ensinando a viver como família, como comunidade, e isso é maravilhoso. Esse mês, amados, nós tivemos pregações assim maravilhosas. O nosso pastor, o pastor Anderson, trouxe no começo do mês algumas palavras sobre a igreja, famílias avivadas, né? Tanto família biológica quanto espiritual. E depois também tivemos o pastor Reginaldo, o pastor Arthur Azibeiro, pregando uma palavra enriquecedora no domingo passado, no online, no remoto. Mas se você não ouviu, ouça, porque assim, é uma palavra muito de ensinamento, de esclarecimento, é importante. E é com muito temor que estou aqui para encerrar essa série, esse mês de aniversário, também trazendo uma palavra sobre a Igreja de Cristo. E para mim a Igreja de Cristo é algo assim maravilhosa, algo fenomenal, algo impressionante. Eu acredito que na igreja nós crescemos, nós amadurecemos, né? Vai fazer 17 anos que eu e meu esposo somos consagrados pastores para o ministério, fomos consagrados para o ministério, né? 16 anos, está caminhando para 17.
E eu falo que hoje a pessoa que nós somos, o que é a nossa família, o que é os nossos filhos, o que é a nossa casa, é graças a Deus e graças à Igreja de Cristo. Então, eu sou muito grata à Igreja de Cristo, ao envolvimento, ao corpo de Cristo nas nossas vidas. E nós temos vivido dias difíceis para a Igreja de Cristo. E eu não posso deixar de falar que é o melhor lugar para estarmos. Eu quero compartilhar com vocês essa mensagem que tem o tema Atitudes para ser uma igreja relevante. A igreja é a igreja que tem poder, que impacta o mundo, que faz a diferença na sociedade. Mas o que ela precisa fazer para ser essa diferença, para ter essa relevância? Eu quero compartilhar com vocês. Em Efésios 5:25, está escrito assim: maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nesse único versículo de Efésios 5:25, tem dois grandes ensinamentos. Um para a família biológica: maridos, amem as suas esposas. E já, imediatamente, já passa para esse ensinamento da igreja. Assim como Cristo, eu amo essa parte, como Cristo amou e se entregou por ela. Assim também como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui é prova de que o amor de Cristo pela igreja é e sempre será muito grande. Ele se entregou, ele amou. E nós temos que amar aquilo que Cristo ama. Nós temos que nos dedicar, dar valor àquilo que Cristo valoriza, que é a igreja. O que é a igreja, amados? Nós temos visto tantas pessoas falarem, né? Nós aprendemos que a igreja é eu e vocês, né? Nós, né? Somos nós. Eu e vocês somos igreja. Sim, nós somos a igreja de Cristo. Mas igreja não é uma pessoa. Nós aprendemos muitas vezes que você e Deus é suficiente. Não, amados. Sabe que a salvação, sim, ela é individual. Mas existem propósitos de Deus que são cumpridos somente no coletivo, no corpo de Cristo. Não tem como cumprir alguns propósitos de Deus uma pessoa sozinha. Então eu venho falar que a igreja é a sua casa, mas quando você está reunida com a sua família, com o seu cônjuge, os seus filhos, a sua família biológica é a igreja. E aqui é a sua família espiritual. Isso é a igreja. Por quê? Porque eu fui pesquisar. Nós muitas vezes ouvimos algumas pessoas falar: a igreja sou eu e está bom o suficiente na minha casa, sozinho. Não, uma pessoa sozinha não é igreja, não é o corpo de Cristo. O que é igreja, nos dicionários que eu pesquisei, é uma comunidade composta por cristãos. Nenhum momento fala que a igreja é uma pessoa sozinha. O que é igreja, no dicionário? É uma comunidade composta por cristãos que forma um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo. Então, ela tem que ser instituída, ela tem que ser direcionada por Jesus Cristo para ser igreja. Se não tem a direção de Cristo, não é igreja. Deus criou, como eu já disse, 2 instituições na terra. Deus criou só 2 instituições na terra: a família biológica e a igreja, e a família espiritual. Sim, só essas 2. E essas 2 têm sido grande alvo de ataques malignos. Quantos divórcios, quantas famílias desestruturadas, quantos filhos que foram criados na igreja e na adolescência, na fase adulta, se perdem, escolhem o mundo, desonram os seus pais. E também a igreja, ela tem sofrido ataques malignos de todas as formas, as partes. Mas eu não quero entrar nesse detalhe hoje. Mas é impressionante que mesmo sofrendo esses ataques malignos que nós sabemos, elas se mantêm vivas, elas se mantêm fortes, elas se mantêm vivas diante do propósito divino nessa terra. A igreja, a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E não vão prevalecer. As relações familiares expressam com grandeza o propósito de Deus para a humanidade. Qualquer relação familiar. Nós temos uma relação familiar. Isso expressa para as pessoas de fora o propósito de Deus. E é por isso que a família é o melhor modelo para a igreja. Como em toda família biológica, existirão erros, problemas, pecados. Ou a sua família é perfeita. Lá na sua casa não tem desentendimento.
Lá na sua casa não tem divergências de pensamentos. Todo mundo concorda, a unidade lá na sua casa está 100%. Não, né? Todas as famílias têm pecado, têm erro, têm falhas. Assim a família espiritual também tem coisas para ajustar. Mas muitas vezes a nossa casa não é perfeita. Mas nós exigimos perfeição da igreja. Nós queremos vir para a igreja e ver tudo lindo e perfeito. Mas é a nossa família. A sua família biológica é a igreja de Cristo aqui na igreja, que se unem com outras famílias. Por maior que seja os obstáculos, amados, os vínculos de amor e filiação devem superar tudo isso. Diferenças enfraquecem diante da unidade que é promovida pelo Espírito Santo. Diferenças vão enfraquecendo diante de uma unidade que só o Espírito Santo de Deus pode promover. Então nós temos que sim buscar acabar com essas diferenças, nos entender. E quando eu falo isso, pensa na sua família biológica e pensa aqui na igreja, tá bom? Se você tem divergência com o seu cônjuge, com seus filhos, com os irmãos aqui na igreja, você não concorda de jeito nenhum com alguma coisa, busquem se entender e se alinhar. Porque isso vai enfraquecendo o corpo de Cristo. A igreja é imprescindível para o crescimento e para o cuidado mútuo do corpo. Fora da igreja, eu e você não conseguimos ser cuidados como o corpo de Cristo tem que ser cuidado. Porque realmente junto nós somos melhores, né? A gente sempre ouve o nosso pastor falar isso. Juntos nós somos melhores. Quando uma ovelha deseja ficar sozinha e abandona a comunhão no corpo de Cristo, ela está escondendo algum tipo de problema. Essa é uma fuga que esconde algum tipo de problema, que às vezes nós não sabemos. Por isso nós temos que procurar ajudar as pessoas que desejam se afastar e viver sozinhas, porque a ovelha vive em rebanho, vive junto. Eu já disse, eu vou repetir, Deus salva individualmente, mas Ele estabelece o seu propósito na coletividade, nos relacionamentos e vínculos familiares. Deus criou a primeira família ali, Adão e Eva, no Jardim do Éden. Porque há propósitos que só é possível ser estabelecido na coletividade, na unidade, no corpo de Cristo. Nós muitas vezes aprendemos assim, eu busco a Deus em casa, eu sou a igreja de Cristo, eu e Deus em oração, está ótimo. Mas há coisas, há bênçãos, a palavra do Senhor fala, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, no corpo, na casa. Há bênçãos que só são ordenadas no corpo de Cristo. E para você que está em casa, como a Angélica bem orou aqui, existem famílias em casa que infelizmente não podem estar aqui hoje. Você faz parte do corpo de Cristo. Nós estamos unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito. Não perca essa unidade de vista. Amados, Jesus está voltando e Ele virá buscar a sua igreja. A Bíblia fala que Jesus vem buscar a sua noiva. Não é todo lugar aberto e dito, aqui é a igreja. Não é todo lugar aberto que é a igreja de Cristo. A noiva de Cristo. Que eu e você possamos ser a noiva de Cristo. A igreja de Cristo. Mas como ela vai conseguir cumprir esse papel na sociedade? Como? Como que a nossa família em casa e essa família espiritual vai conseguir cumprir esse papel que nós fomos chamados para cumprir nessa sociedade? Primeira coisa, somente se ela for dirigida pelo Espírito Santo. Somente se nós formos dirigidos pelo Espírito Santo, vamos conseguir cumprir o nosso papel. Atos 9:31 fala assim, a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia, Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo. Encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Gente, às vezes não bate um desânimo? Bate. Porque nós somos seres humanos. Em mim bate, às vezes, um desânimo. Meu Deus do céu, está tão difícil. A gente olha para as circunstâncias, não vê muita esperança. Mas esse desânimo,
que é normal o ser humano sentir, só é vencido se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Fala que é o Espírito Santo que encorajava a igreja de Atos. Vocês conhecem pessoas desanimadas, desencorajadas, não querem mais lugar nenhum? É só o Espírito Santo que vai encher de coragem. Para ser dirigido pelo Espírito, é necessário saber se relacionar com Ele. Cada membro do corpo deve buscar isso de maneira pessoal, íntima e intensa. Aí sim, aí é individual. A sua busca com o Espírito Santo tem que ser na sua casa, na igreja, no seu trabalho, quando você estiver caminhando, quando você estiver dirigindo. Aí sim, nós temos que assumir o compromisso uns com os outros de buscar o Espírito Santo de forma intensa, sem cessar, de forma íntima, porque aí sim nós vamos ser dirigidos por Ele. Em 1 Coríntios 3,16 está escrito assim, ó: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em cada um de vocês. Nós não podemos mais viver que nem uma sociedade, um grupo de pessoas que se reúnem porque gostam da companhia uns dos outros e ponto. É muito mais do que isso, amados. Quem nos move tem que ser o mesmo Espírito. O Espírito Santo de Deus tem que ser aquele que nos conduz, que nos dá direção, que nos leva para o mesmo lugar. Romanos 8:9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Nós não estamos, amados, mais sob o domínio da carne. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem praticava pornografia e pecados sexuais não pratica mais, porque nós não estamos mais sob o pecado da carne. Quem pecava com a sua língua não peca mais, vigia. Porque nós não estamos mais sob a influência da carne, está falando em Romanos, mas do Espírito, Espírito com letra maiúscula. Na Bíblia, quando aparece Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. E quando aparece Espírito com letra minúscula, é o Espírito do homem que está em nós. E vocês sabiam que o Espírito Santo de Deus só fala no nosso espírito? Só no nosso espírito, ele não fala na alma, ele não fala na carne, ele fala somente no nosso espírito. Por isso nós temos que estar com o espírito atento à voz do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, entretanto vocês não estão mais sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Por isso que nós temos que buscar. É a Bíblia que fala. Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes você fala assim, mas eu ainda não falo em língua, eu não sou batizada com nenhum dos dons. Mas, amado, é muito mais do que isso. É lógico que o falar em línguas é uma evidência que nós temos que buscar. E não só o falar em língua, mas os outros dons também nós temos que buscar e pedir. Mas não é só isso. Não adianta também você ter um dom, mas quando você sai daqui você esquece quem você é e peca e faz um monte de coisa errada. Nós temos que buscar batismo com fogo. Vocês sabiam que existem vários tipos de batismo? Aquele nas águas que a gente se batiza publicamente quando se converte. Batismo de arrependimento, que é quando a gente se arrepende mesmo. Antes do batismo nas águas é o batismo de arrependimento. Mas enfim, são 7 batismos. Qualquer dia eu vou trazer aqui para vocês um estudo sobre isso que é maravilhoso. E tem o batismo com fogo. Nós temos que buscar batismo com fogo, que é o batismo que queima o pecado. As coisas materiais, organização, planejamento da igreja, lógico que é muito importante. A igreja também, nós temos que fazer com que ela funcione de forma organizada, de forma planejada. Aqui não é uma bagunça. Aqui não é, eu chego aqui, eu faço o que eu quero. Não, tem ordem. Mas nada disso é tão importante quanto a direção do Espírito Santo de Deus para a igreja de Cristo. Então não adianta organizar, fazer planejamento. Eu já vi gente que era organizadíssimo, fazia tudo certinho, cobrava as pessoas, ficava bravo se uma coisa saía da linha dentro da igreja. Mas não tinha o Espírito Santo. Então uma coisa tem que andar junto com a outra. Qual o papel do Espírito na igreja? Ou melhor, por que o papel do Espírito Santo é tão fundamental na igreja?
Por que é tão importante ser cheio do Espírito Santo na igreja? Eu vou falar rapidamente alguns pontos aqui. Porque, primeiro, ele ilumina os homens e os capacita a compreender a verdade divina. Vocês conhecem pessoas que estudam a Bíblia, fazem seminário, fazem cursos teológicos, vão em trocentos congressos de tudo quanto é igreja na região, no Brasil, vai em tudo quanto é congresso de mulher que tem, mas a pessoa não vive de acordo como um cristão verdadeiro? Porque a pessoa tem conhecimento, mas ela não tem o Espírito Santo. Olha como é importante a presença do Espírito nas nossas vidas. O Espírito nos capacita a compreender, a entender, a trazer para a nossa vida aquilo que a gente aprende. Não basta só aprender, amados. Não basta só saber falar, só ter um belo discurso. Se o Espírito Santo não gerar vida naquilo, é em vão. 2, o batismo com o Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus. Ele os integra no corpo. É o Espírito Santo de Deus que nos faz ter vontade de estar linkado no corpo de Cristo. O Espírito Santo de Deus, quando uma pessoa aceita Jesus, ele vem sobre ela. E ele faz ela ter vontade de se integrar, de ser da família de Deus, de fazer parte, de crescer. Fala, eu quero isso para mim. Eu quero essa vida de Deus para mim. O terceiro ponto, por que o Espírito é tão importante na igreja? Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa que está no mundo, ela só vai ser convencida do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Às vezes eu conheço pessoas que falam para mim, meu Deus, mas essa pessoa não entende. Eu falo tanto com ela, eu falo tanto para ela, não entra na cabeça dela. Porque é só o Espírito Santo que convence, amados. Não é eu nem você. Não é eu nem você que convence, é só o Espírito Santo. Nós temos que orar. E por que é importante? Porque ele sela o cristão em Jesus para o dia da redenção final. Os cristãos que estão cheios do Espírito estão aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Eu tenho conversado com cristãos, com pessoas de Deus, com pessoas daqui que falam para mim, eu sinto que Jesus está às portas. Quem faz a gente sentir lá no Espírito que Jesus está voltando para buscar a sua noiva, a sua igreja, é o Espírito Santo. Tem pessoas vivendo como se não houvesse amanhã, né, gente? Tem cristãos vivendo como se Jesus não fosse voltar um dia, como se nunca fosse prestar conta de nada. Não que nós temos que parar a nossa vida, tá, amados? Não temos que deitar numa rede preguiçosa e falar, agora eu vou só esperar Jesus voltar, já que ele vai voltar mesmo logo. Não. Nós temos que continuar trabalhando, servindo, ativos. Mas com aquela convicção que ele voltará. Muito em breve ele voltará. E quem vai colocar essa convicção em mim e você é o Espírito Santo. E o quinto, por que ele é tão importante, o Espírito Santo? Porque ele distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo. E para o ministério da igreja no mundo. Eu e você, nós temos um ministério para cumprir aqui, no mundo. E olha que lindo, o Espírito Santo que nos dá dons, amados. Sabe que essa semana eu estava orando e eu senti algo muito forte de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós não conseguiríamos desempenhar o dom que Ele nos deu. Vocês sabiam disso? O dom de Deus, Ele nos dá, e para uma pessoa que olha de fora e não tem o mesmo dom, pode parecer, nossa, eu jamais conseguiria fazer isso. Tem gente que chega no meu esposo e fala assim, meu Deus, o que você passa? Eu jamais conseguiria ser pastor. Mas é a graça de Deus que nos capacita para realizarmos o dom que Ele dá para cada um de nós. É a graça, é o Espírito de Deus. Então é o Espírito que distribui dons aos filhos de Deus. Isso é lindo. E como obter esse Espírito?
Desejo intenso de estar cheio do Espírito. Andar, orar, tomar decisões orientadas pelo Espírito. Começa a criar essa prática. Senhor, cada decisão que eu tomar, eu quero ser direcionado pelo Teu Espírito. E vocês vão ver como na vida de vocês tudo vai começar a fluir. É lindo isso. Esse desejo pelo Espírito leva a uma busca constante, até ficarmos plenamente cheios. É como um copo que tem que estar cheio, não pode estar meio cheio. Nós temos que buscar transbordar na presença do Espírito Santo. Estevão, Pedro, João, Paulo, eles viviam assim. Os homens de Deus que viveram antes de nós e fizeram grande diferença nessa terra, eles viviam assim. Olha o que fala em Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. O Espírito de Deus nos faz enxergar coisas espirituais que outros não veem. Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe quem vai nos dar coragem para falar da palavra de Deus? Ousadia, intrepidez, é o Espírito Santo. Muitos cristãos não vivem uma vida plena ainda. E outros vivem distantes de Deus, do Espírito de Deus. Isso é triste, amados. Então comece a buscar lá na sua casa, comece a criar essa prática de buscar todo dia na sua casa, aí você vem para a igreja também buscando, aí no louvor aqui você busca. E não é em tal ou tal lugar, é em todo tempo. É em todo tempo, é no seu trabalho, é na sua família, é com seus amigos, é em todo tempo buscando a presença do Senhor. A segunda coisa, então a primeira é a igreja só vai ser relevante nesse mundo se ela for cheia do Espírito Santo. Outra coisa, que ela só vai ser relevante nesse mundo se ela tiver missões como estilo de vida. Missões, amado, não é evento na igreja. Tem irmãos que estão esperando o pastor criar um evento numa praça, numa rua, numa comunidade, para aí então falar de Jesus para alguém. Missões não é evento, não é convidar pessoas para aceitar Jesus somente quando tiver uma festa, um evento. Não, missões é um estilo de vida. A sua vida é missionária. A sua vida tem que atrair pessoas para Jesus. A sua vida tem que atrair pessoas para Jesus. Onde você passa, você não precisa falar muito. A sua atitude tem que atrair pessoas para Jesus. Missão deve ser um desafio pessoal de todo convertido. Pense sobre isso. Missões deve ser um desafio pessoal de todo convertido. Tem gente que deixa para os que têm dom. Tem gente que fala, eu não entendo, pastor, o que é missões. Missões é estilo de vida. É você pregar com a sua vida. É as pessoas olharem para você e falar, uau, eu quero ser como ele. Porque você está cheio do Senhor. Colossenses 4:5 fala assim, ó, andai com sabedoria para com os que estão de fora. Sabe quando que o mundo vai querer vir para a igreja? Vai querer andar com os cristãos? Vai querer ser parte do corpo de Cristo? Quando nós tivermos sabedoria e andarmos cheios, plenos do Espírito Santo. Para ganhar pessoas para Jesus, precisamos ser abertos a novos relacionamentos, deixando a comodidade dos nossos grupinhos. Às vezes é cômodo, só tem amizade com tal. É o meu grupinho. Nós temos que ser abertos a fazer amizade, a falar com pessoas, sabe? Nós temos que ser abertos, nós temos que deixar de lado o egoísmo, esse desejo de só ser cuidado, né? O pastor Andrei diz isso, o ser humano é insaciável em cuidado. Você cuida, você liga, a pessoa quer mais. Aí você vai fazer visita, a pessoa quer mais. E lógico, o ser humano é insaciável em cuidado, e nós temos que cuidar sim uns dos outros. Mas nós temos que não só sermos cuidados, mas começarmos a cuidar de pessoas. Amém? Terceiro ponto, quando é que a igreja vai ser relevante? Nós vamos ser relevantes no mundo, vamos fazer a diferença no mundo. Quando a igreja começar a cultivar fortes relacionamentos entre os seus membros.
Nós temos que buscar isso, fortalecer os relacionamentos em casa e na igreja. Como que é o seu relacionamento com marido e esposa, pais e filhos? Como que é seu relacionamento com os irmãos aqui? Tem gente que prefere ter um grupo de amigos no mundo do que ter amizade com os irmãos na igreja. Gente, só vamos crescer nos relacionando uns com os outros aqui. É aí que vai trazer crescimento. Gálatas 5,13. Sirvam uns aos outros mediante o amor. É fundamental que os membros de uma igreja invistam em relacionamentos e expressem seu amor uns para com os outros. É uma coisa que eu sempre penso. Será que eu estou expressando meu amor pelos irmãos, pelas pessoas aqui de casa e pelos irmãos da minha família espiritual? É importante nós pensarmos sobre isso. Quando a igreja vive assim, os membros são pessoas acolhedoras. Quando você ama o teu próximo, você está aberto a amar os novos também. As pessoas que vivem assim, elas desejam se envolver com os novos, com as pessoas que ainda não têm Cristo. Igrejas saudáveis cuidam e zelam pelos seus membros, mas ao mesmo tempo, elas também são voltadas e abertas para os que estão fora e vão chegar. Nós temos que pensar sobre essas coisas, amados. A igreja não pode ser formada de panelinhas com tampa. É normal você ter os seus mais chegados, os que você... Mas assim, você não pode colocar uma tampa na sua panela e fechar isso daí, não. Nós temos que ser abertos. Nós não podemos também só fazer contato na primeira vez. Às vezes a pessoa vem a primeira vez, você corre, você abraça. Depois a segunda vez que a pessoa vem, já veio mesmo, já está aí. Nós temos que dar continuidade nas relações. Nós temos que ter nos nossos corações a intenção que todas as pessoas sejam integradas, aceitas, amadas pelo corpo. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? É com muito amor que eu estou falando isso. Eu tenho pensado sobre isso. O horário está passando ali, às vezes eu falo muito rápido e as pessoas pensam que eu estou brava. Mas eu não estou brava, tá bom? Queridos, eu fico pensando assim, quando uma pessoa precisa de um emprego, vamos supor, ela está desempregada. E aí ela precisa trabalhar na recepção. Sei lá, um exemplo, de um hotel, vamos supor. Aí surge uma vaga na recepção de um hotel. A pessoa, ela é fechada, ela é extremamente fechada, ela é extremamente difícil de fazer amizade, extremamente difícil de se relacionar. Aí a pessoa na igreja, ela fala assim, sabe por quê que eu não olho na cara de ninguém, que eu não consigo fazer amizade com ninguém? Porque eu sou fechado, pastor. Eu sou fechado, é o meu jeito, é o meu temperamento. Mas se surgir essa vaga de emprego e você estiver desempregado, precisando do emprego, você não vai fazer um esforço para você ser simpático lá na recepção desse hotel? Você não vai se esforçar para sorrir, para tratar as pessoas bem? Então, lá tem que ser profissional, né, gente? Na igreja você não tem que ser profissional. Na igreja você tem que ter mais amor ainda. Se você faz com amor lá, você tem que ter mais amor ainda. Aí você faz um esforço, sabe? Mesmo os que são fechadinhos, né, antissociais. E eu falo que nós temos que tomar cuidado que essa pandemia nos faz nos fechar em nós mesmos, sabia? Pessoas que até gostavam de estar com pessoas, eu tenho conversado, as pessoas estão aprendendo a viver solitárias. Isso é muito perigoso. Nós temos que nos esforçar para sermos simpáticos. Porque a gente se esforça quando é no nosso interesse, não se esforça? Claro que se esforça. Comunhão com Cristo é muito mais que fazer festa. Criou-se uma ideia nas igrejas que comunhão é fazer um churrasco. Comunhão é fazer um almoço. Comunhão é fazer uma festa. É muito mais do que isso, queridos. Em Efésios 4, 5 e 6, fala assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e um Pai de todos, por meio de todos e em todos. Sabe o que é comunhão? É se forem batizados no mesmo Espírito. Uau! É muito mais do que fazer festa. Festa você pode fazer hoje com uma pessoa e amanhã você está falando mal dela ou ela está falando mal de você. Agora, se você for batizado no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que essa pessoa, você vai conseguir amar ela.
Você vai conseguir olhar para ela com olhos de misericórdia, de amor, de perdão. É ser batizado no mesmo Espírito. É viver. Sabe que em Atos, falando ali da igreja, fala que eles comiam juntos, mas que eles liam a palavra juntos. É vida devocional. Quando você está junto aí com seu grupo de amigos da igreja, vocês falam de Deus. Edifica. Traz crescimento. É enriquecedor espiritualmente. Ou vocês só marcam um cafezinho, um churrasquinho para ficar falando de coisas cotidianas e não traz crescimento nenhum. Eu quero participar de encontros assim. Seja para tomar uma xícara de café preto. Sem açúcar, né? Que agora eu estou aprendendo a tomar café sem açúcar, gente. Seja para tomar uma xicrinha de café preto. Estou aprendendo, Jax. Seja para comer um banquete. Tem que edificar. Se a gente não sair de lá melhor do que a gente entrou, cheio do Espírito Santo, não adiantou de nada, amados. Não adiantou de nada essa reunião aí. Isso não é comunhão, reunir para falar só. Comunhão é devocional junto, é caminhar na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo Espírito, tendo consciência que vocês têm o mesmo Pai. E por último, quando que a igreja vai ser relevante no mundo? Eu coloquei 4 coisas. Quando ela for dirigida pelo Espírito Santo, quando ela tiver missões como estilo de vida, quando ela cultivar fortes relacionamentos entre os seus membros, que eu estou falando sobre comunhão, e por último, para eu encerrar, é quando ela servir de todo o coração. Amados, não existe amor sem serviço. Mulher, se você não gosta de servir o teu esposo, se quando você está fazendo comida, você acha que você é escrava, se quando você está limpando, lavando o banheiro, você acha que as pessoas da sua casa são folgadas, você não sabe servir. Você não sabe amar servindo ainda. Infelizmente. Mulheres. Tem mulher que eu vejo, tem 3 filhos criança, tem 2 filhos criança, pequenininho, vira e fala para mim, eu não gosto de cozinhar. Amados, é amor, gente. Aprender a cozinhar, aprender a limpar, aprender a servir, é amor, gente. É amor. Se não há esforço, vai fazer 17 anos que eu sou casada. Eu limpo a casa, quem vai na minha casa sabe, minha casa é limpinha, cheirosinha. Eu cozinho, eu faço. Eu não meço esforço. Todos os dias eu estou morrendo de vontade. Não, mas é amor, amados. Se você não sabe servir nem o teu cônjuge, como que você vai servir na igreja? Como que você vai recepcionar o irmão com um sorriso no rosto? Como? Serviço é amor. Mateus 23, 11. O maior entre vocês deverá ser servo. A expressão fariseu identifica um grupo de judeus zelosos com a lei e com a religião. Presta atenção nisso. Por que eu vou falar sobre fariseu falando de serviço? Isso explica a expressão em contextos de religiosidade. Fariseu, né, religioso. Quando buscamos o aplauso humano, ao invés da aprovação de Deus, tornamo-nos como fariseus. Jesus ensinou sobre eles, condenando as suas exigências exageradas e a sua competição por títulos de honra. Queridos, quando você serve na sua casa, na igreja, se você serve por interesse de se aparecer, de se exaltar, de ter algum tipo de reconhecimento, vocês sabiam que é um espírito de religiosidade, de farisaísmo, nas vidas de quem serve, buscando algum tipo de reconhecimento de homens. Então nós temos que vigiar. Quando nós servimos, nós temos que buscar o reconhecimento de Deus e servir por amor. Temos que ter a motivação correta em servir. Porque o que passar disso é obra morta. É religiosidade. Servir jamais pode ser um peso. Eu estou aqui com muita alegria. Não é um peso para mim preparar esse esboço, preparar essa mensagem. Eu nunca pedi para o meu esposo para pregar aqui. Nunca. Eu só prego quando ele fala, Ju, tal dia você pode pregar? Eu falo, amém. Mas eu nunca pedi, mas eu também não tenho coragem de falar assim, não, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas se Deus tem me ensinado a palavra, eu tenho que passar a palavra. Porque senão Ele vai cobrar de mim.
Não adianta eu ficar me enchendo de conhecimento. Porque eu gosto de ler, gente, eu gosto de estudar. Não adianta eu ficar enchendo de conhecimento, para quando eu estou com as pessoas eu saber falar as coisas. Se isso eu não passar, eu não tiver amor em passar essa verdade. E para eu encerrar, Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então nem Jesus veio para ser servido. Você acha que nós vamos querer ser servidos? Não, nem Jesus veio. O serviço, todo serviço, amados, na sua casa, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, tem que ser com amor, com unidade, tem que estar em concordância. Não adianta também você fazer algo que seu marido não quer que você faça. Não adianta você chegar aqui, eu vou servir do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Tem que estar em unidade e tem que ser para a glória de Deus. Aí não seremos fariseus. Tem que ser para a glória de Deus. E agora, para eu concluir, eu vou concluir com esse texto, amados. Mateus, eu quero que todos abram, por favor, a palavra de Deus. Que a gente vai ver o que para Jesus é a igreja. Estamos falando sobre a igreja. Eu quero ler com vocês e eu já vou encerrar. O que Jesus considerou como igreja? Nós temos que ter a mesma mente de Cristo através do Espírito Santo, para a gente não andar por aí enganado, sabe, amados? Mateus 13, eu vou ler do 13, vamos ler aí, eu vou ler alguns versículos. Todos abriram? Mateus 16, 13. Capítulo 16, versículo 13. Vamos lá? Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que és João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. 15. E disse-lhes ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando para os discípulos. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Aleluia. Fique de pé, igreja. Amados, aqui tem uma grande revelação do que é igreja. Jesus andando com seus discípulos, ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Barjonas era o nome dele. Ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve uma revelação da identidade de quem era Cristo. Por isso Jesus chama ele de Pedro. Por isso naquela hora Jesus muda o nome dele. Fala: e eu te digo que tu és Pedro, que é rocha, que é pedra. E sobre essa casa eu edificarei a minha igreja. Então, o que nós podemos entender aqui? Jesus edifica a igreja dele, a casa dele, a noiva dele, sobre aqueles que têm revelação da identidade de quem é Jesus. Não tem como, amados. Sabe o que é a verdadeira igreja, segundo essa passagem que nós lemos? É quem tem revelação da identidade de quem é Cristo Jesus. E quem é Cristo Jesus? É o Filho do Deus vivo. Feche seus olhos, amados. Oh Deus, querido, e nesse último 19 aqui, reflete nisso. Ele fala assim, ali Jesus institui a igreja. Ali ele institui a igreja de Cristo, que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostra que quem institui a igreja, quem edifica a igreja é só Cristo, não é homens. E ele fala assim, o mais forte: eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Poder igual a esse, Jesus não deu para mais ninguém, somente para a sua igreja. Poder de ligar aqui na terra e ligar lá no céu. Amados, que o Espírito Santo de Deus traga essa revelação para vocês como trouxe para mim.
Ó Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter revelação de quem é Cristo, que possamos entender que Jesus é o Filho do Deus vivo. Oh Pai, nos revela, ó Deus, nos revela quem é o Senhor nas nossas vidas através do Teu Espírito, Pai. Edifica a Tua igreja nesse lugar, ó Deus, nas nossas vidas, nas nossas casas, no nosso meio, Senhor. Edifica a igreja de Cristo, levanta a igreja de Cristo, aquela que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Oh Deus, e nós tomamos posse porque nós somos essa igreja. Nós ligamos, ó Deus, nós ligamos aqui na terra, ó Deus. O Senhor nos deu chaves, amados, chave e autoridade. Chave significa autoridade. Quando você tem a chave de alguma coisa, você tem poder de abrir, de entrar. E Ele está te dando poder de entrar no reino dEle, de entrar na presença dEle. E tudo quanto você ligar aqui na terra, será ligado no céu. E tudo quanto tu desligares na terra, será desligado no céu. Portanto, se tem algo que você tem que desligar aqui, pecado, doença, enfermidade, vício, começa a desligar agora, começa a expulsar da tua vida. Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja, ó Deus. Nós ligamos aqui na terra, ó Deus, porque o Senhor nos deu autoridade para isso, Pai. Nós ligamos, ó Deus, que o teu povo é um povo que te ama, que o teu povo é um povo que busca o teu Espírito, ó Deus. O teu povo é um povo que vive missão, ó Deus, como estilo de vida. O teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, levanta aqui nesse lugar, ó Deus, e nesse corpo, ó Deus, nessa parte do corpo de Cristo, relacionamentos fortes, Pai. Nos ajuda a servir com amor, Senhor. Por mais simples que nos pareça o serviço, Senhor, nos ajuda a servir com amor, ó Deus. Em nome de Jesus, porque até o Senhor, ó Deus, veio para servir, Pai. Quem somos nós, Senhor? Nós ligamos, ó Deus, nós ligamos que a tua igreja é sarada, que a tua igreja é relevante, que a tua igreja tem poder do Espírito. Nós ligamos aqui, ó Deus, que toda doença, toda enfermidade, toda discórdia, toda mentira, toda semeadura de contenda vai embora, bata em retirada em nome de Jesus. Nós ligamos aqui, ó Deus, que essa igreja, esse lugar tem vida, vida do teu Espírito, Pai. Nós ligamos nesse lugar, ó Deus, que essa igreja é relevante, que essa igreja vai impactar essa sociedade, ó Deus, que cada um de nós, a nossa casa, os nossos filhos, nós ligamos que os nossos filhos são para a tua glória, Senhor, são para a tua exaltação, Senhor. Nós ligamos que os nossos filhos, onde eles passarem, ó Deus, eles, ó Deus, deixarão, ó Deus, a tua presença, eles deixarão, ó Deus, a luz de Cristo, onde eles passarem, ó Deus, eles deixarão do teu Espírito, da vida que o Senhor traz, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, abençoa as famílias, as pessoas, a igreja de Cristo. Te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Voltamos, irmãos, e voltamos com tudo. Pode ter certeza disso. Então, Deus tem grandes coisas para realizar em nós, através de nós. Que Deus abençoe, amor. Que Deus continue te usando como essa profeta de Deus, essa casa. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte: domingo que vem estaremos na ceia do Senhor, o retorno, a mesa preparada, coração preparado, e vamos adorar a Jesus, amém? Estamos ativos nos nossos GCs, falando sobre conversa com os profetas. Se você não participa aí do GC, escute uma coisa aqui, você vai ser acionado, você vai ser ativado, espere e verá, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai usar você, vai abençoar a sua vida. Dia 9, nós teremos ali o retorno do nosso Ministério Infantil, e também uma celebração, escute bem, uma celebração especial, temática para o Dia das Mamães. Surpresas, bênçãos, você pode ter certeza, vai ser uma bênção, tá bom? Vamos orar? Pai, te louvamos essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, pela ministração da tua palavra poderosa. Vamos sair daqui dessa manhã ativados, vamos sair dessa manhã, Senhor, revigorados. Voltamos, Deus, as portas da tua casa se abriram novamente. Senhor, obrigado por cada família que aqui está, a cada família que está em casa, que sejam ministrados, abençoados, aqueles que assistirão, ó Deus, a transmissão
transmissão à noite, que o Senhor abençoe poderosamente. Deus, nós oramos agora com a oração do envio, que o Senhor nos leve, Pai, para falar do Teu amor, que o Senhor nos use como missionários aí fora, que o Senhor nos use como, ó Deus, mensageiros, carteiros do Senhor nessa terra. Leva o teu povo em segurança, leva o teu povo em paz, repreende essa pandemia, repreende esse vírus maldito, em nome de Jesus. Guarda os teus filhos, guarda os teus servos, que possamos ser mensageiros da paz, do amor, ó Deus, os mensageiros da compaixão, mensageiros da tua volta, Senhor. Leva o teu povo em paz, que o teu grande amor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Bom culto, igreja, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vão na paz, uma excelente semana, Deus abençoe.